Lambda para projeto de motores mais antigos, onde a gente necessita usar o combustível com outro objetivo. Então fica aí, que é o tema do vídeo de hoje. Bem, galera, a dúvida de hoje é do Alexandre e é a seguinte: sempre ótimos vídeos, obrigado, Alexandre. Poderia fazer um vídeo falando sobre valores de lambda de motores refrigerados a ar? Alexandre, eu não vou falar só de motores a ar, eu vou falar de motores em geral, tá? Que tem uma necessidade de trabalhar com diferentes valores de lambda dos motores modernos, tá? E o motor a ar, ele se encaixa perfeitamente. Eu tenho um grande amigo, aliás, dois grandes amigos que trabalham com veículos a ar, e eles sempre me falam sobre a necessidade de trabalhar com valores de lambda em marcha lenta mais ricos. E aí a gente vai direto aos números, tá? A gente pega, por exemplo, o lambda para motores, principalmente etanol e gasolina no Brasil, ele tem que ser aí na faixa em torno de 86, 87, no máximo 90 na gasolina, e quando é nos motores álcool, às vezes trabalha com lambda 84. Por quê? Como o motor é um motor de concepção, né, de construção mais antiga e refrigerado a ar, ele utiliza a própria evaporação do combustível para controlar a temperatura do cabeçote do motor e do cilindro. Então, trabalhar com mistura mais rica passa a ser uma necessidade. E aí eu vou dizer assim, se vocês forem monitorar num motor carburado, ele já trabalha assim, a gente não está inventando a roda. E aí no momento que a gente pega um motor refrigerado a ar, e aí a gente pode pegar todos os motores, inclusive motores Porsche mais antigo, né? Ele demanda aí de uma certa parcela de combustível mais rico para diminuir a temperatura interna do motor, porque a gente às vezes fica durante um certo tempo exposto lá em marcha lenta, em condições de trânsito muito intenso, e aí não ocorre aí um deslocamento do veículo, que por mais que ele tenha um sistema de indução a ar, passando o ar, né, pelos cabeçotes, né, que é um sistema de ar forçado, muitas vezes aquele ar ali ele está muito quente, viciado, está perto, está no trânsito, não é um trânsito muito intenso. E aí uma das necessidades é justamente usar a mistura mais rica. E não é só isso, tá? O que acontece? Um motor muito quente, em transições, eu saí de marcha lenta e vou entrar para o regime principal, essa transição ela também tem que tender a ser um pouco mais rica, porque uma das maneiras de se controlar uma combustão anômala, uma pré-ignição ou detonação, muito comum em motores onde o ambiente está muito quente, o que acontece? Eu utilizo o combustível para resfriar, né, todo ou arrefecer justamente nesse processo de transição, ou seja, a injeção rápida também tende a ser mais rica, certo? E quando a gente entra lá na fase de plena carga, o que acontece é que muitas vezes, em alguns motores, a gente tem que, por mais que tenha cilindros que recebam um ar um pouco mais fresco e outros com um ar um pouco mais viciado, e a gente sabe o que acontece isso com motores a ar, eu tenho que ser orientado, né, na mistura e também no ponto de ignição para os cilindros mais críticos. Então, também necessita trabalhar com mistura mais rica. E muitas vezes, pô, Cristian, precisa trabalhar com mistura tão rica assim lá no Volkswagen a ar? Dependendo da taxa do motor, dependendo da temperatura do ar admitido, dependendo do lugar onde está o injetor, da formação de mistura, do ângulo de fase de injeção, vai sim necessitar trabalhar com misturas mais ricas, com uma forma de tornar o motor mais seguro, principalmente em regimes lá de transições marcha lenta para mapa principal ou para o regime principal, né? Mesmo sendo em baixa carga ou alta carga. Então, Alexandre,
Eu sempre entendo, tá, que não existe uma receita de bolo, tá? Não tem um número mágico, nada mais diferente do que dois motores iguais. Então, ele já vai depender muito da tua aplicação, tá? Eu não vou te dizer um número mágico, te dei mais ou menos um norte, mas tem motores que vão ter que trabalhar um pouco mais rico, porque tem dificuldade. Tem motores aí refrigerado a ar, que tem um sistema de troca de temperatura muito eficiente pelo óleo lubrificante, né? E aí acaba não sendo tão necessário. E aí eu vou te trazer uma outra questão que é muito importante: monitore dados. Monitora a temperatura, se puder, coloca lá um sensor de temperatura do ar no teu cabeçote, coloca lá o sensor de oxigênio de banda larga, que é o que vai gerar o fator lambda. Monitora a temperatura do teu ar admitido. Se possível, se for um motor turbo, utilize um intercooler e entenda qual é a capacidade de troca de calor do teu intercooler. Monitora, né, a capacidade de trocar a temperatura do óleo antes e depois do radiador de óleo, quando houver. Então, eu acho que é um conjunto de dados que vai te levar de encontro ao melhor resultado. E se a gente for migrar isso para motores mais antigos, por exemplo, os próprios GM, os motores Chevrolet, V8 mais antigo, 350, os 302, existem motores que eles são mais críticos de temperatura, e aí eles também têm um outro fator, é um motor que tem uma massa de ferro fundido muito grande, né, cabeçote de ferro fundido, bloco de ferro fundido, pegar os motores Dodge, motores GM, Chevrolet 350, pegar, por exemplo, ou os 305, 283, ou pegar os 302, que é muito comum aqui no Brasil. Eu necessito muitas vezes também, né, ou eu mudo muito a minha capacidade de refrigeração do motor, mas às vezes eu também tenho que utilizar uma mistura um pouco mais rica para me trazer uma certa segurança em momentos de uso com maior performance ou com uma necessidade de usar maior o torque do motor ou maior potência. Pessoal, você que curte esse tipo de material, faça a inscrição no nosso canal para receber as notificações. Se você curtiu esse material, dá um joinha para nós. E, Alexandre, espero que eu tenha atingido o teu objetivo falando sobre lambda de motores a ar.